Bel Borba é um artista múltiplo, super intenso. Muito conhecido por seus trabalhos nas ruas, ele volta a expor nas galerias depois de 26 anos com a sua exposição Malha Estrutural das Sensações. O que a gente pode falar dessa exposição de Bel é a volta à pintura. Bel, nas últimas exposições, estava como escultor. E aí ele voltou para a pintura, e nessa pintura, com essa explosão de cores. Então, nessas andanças dele pelo mundo, e acho que isso refletiu nesses trabalhos, nessa malha estrutural que ele está colocando. A malha estrutural das sensações vem do fato de que a maioria dos meus trabalhos sempre sugerem estrutura. Se você olhar meu trabalho ao longo desses últimos, minha pintura principalmente, ao longo desses anos, dessas décadas últimas aí, eles sempre sugerem uma estrutura volumétrica, tridimensional. E, ao mesmo tempo, essa estrutura se transforma numa malha. Fui saber bem mais tarde, já blasei, tirei o paletó. Escolhi fazer com que a gente fosse se olhar um pouco para dentro, mas não dentro do indivíduo, mas de dentro de todo homem, que são os sentimentos e as sensações. Nela eu represento estresse, eu represento o ciúme, represento o medo, represento a paternidade, maternidade, essas sensações todas que fazem parte do nosso dia a dia. O menor tá pra cada vão, um grão de pó. Fui saber bem mais tarde, já blasei, tirei o paletó, mas perdi o pé, a fé pior. O trabalho caminha para a abstração, mas não se despede da forte carga urbana que Bel Borba adquiriu ao longo de sua carreira. É como se ele estabelecesse uma espécie de compilação, de resumo de tudo que ele tem feito através desses anos. Porque nessas pinturas ele celebra, a questão da cordialidade da cidade, outro, a cidade em si como o caráter urbano, três, esse sentido da relação dele com a arte de rua. Toda a obra dele trata dessa relação entre o artista que ele é e essa afeição com a cidade que ele tem. Ele tem uma coisa de diálogo com a cultura baiana. Se você perguntar hoje às pessoas, elas conhecem como artista plástico dessa cidade Bel Borba, porque ele está na rua, ele está em tudo que é canto, ele circula, ele anda por tudo que é lugar. E ele é muito expansivo, muito dado. Isso tudo reflete na arte dele. Pra bom entendedor, ou você pega a contramão, ou você para. E não tem essa de olhar no retrovisor. O que não tá no coração, não tá na cara. Claro que não, pra bom entendedor. Eu comecei como ator, né, numa oficina da FUNSEB, lá no Xisto, com o professor Ronaldo Braga. Assim, não como ator, né, mas estudando, né, ali entre os alunos. E em 2009 prestei o vestibular para a escola de teatro. Quer dizer, em 2008 entrei em 2009 no curso de direção, porque eu estava a fim de estudar, ter uma vivência mais teórica, né, do teatro. Mas eu acabei me entusiasmando, né, nessa área de dirigir, de operar, né, atrás das coisas e tudo. Eu sou uma jovem diretora, eu tenho só 34 anos, mas já dirigi 12 espetáculos, de espetáculos que ninguém nunca viu,
pelo menos em Salvador, ou até na minha própria cidade, espetáculos que não tiveram muito público, que não foram muito entendidos até pela gente que estava fazendo. A Alta Serra Núcleo agora, que eu acabei de estrear. Eu acho que primeiro assim, a gente pensasse o que quer dizer novos diretores, né? A gente fala assim, jovens diretores, novos diretores, quer dizer, o diretor porque é jovem na idade, tem a ver com a experiência, às vezes é meio complicado definir assim o que seriam esses novos diretores, né? Eu acho que ao contrário do ator, dizer, o diretor assim, ele normalmente, a gente tem uma expectativa assim de que ele tenha uma estrada, alguma experiência, né, para se consolidar, mas acho que esse fenômeno do surgimento do diretor, eu associo muito ao teatro de grupo. Geralmente o diretor se consolida muito com um grupo, né? É quando ele define a sua linha estética, as suas escolhas artísticas, a visão de mundo, o teatro que ele quer fazer. Então a gente pode observar muito assim, esses novos diretores olhando como é que estão os grupos de teatro. No final de 2010, a gente fez um experimento cênico que deu origem ao nosso espetáculo que veio a estrear em 2011, que foi Arbítrio, que foi nossa primeira obra. Eu como diretor, ainda todos nós, ainda estudantes, né? A gente começou a seguir, né, nesse caminho mais experimental, mais ainda de pesquisa. Aí quando chegou em 2013, a gente fez FIAC também com Arbítrio e tudo. Quando chegou 2013, a gente fez a nossa segunda obra, que foi Ouroboro, que já tem um cunho muito mais performativo, né? A gente começa já a investir nessa coisa do ator, performer, uma coisa mais híbrida, né? A obra ela passa a ser um pouco mais híbrida nesse sentido, né? Por que não sou extraterrestre? Por que tenho medo? 3. Por que tenho amigos? Por que tento ser tanta coisa que não sou? Eu nasci de cara já com essa coisa do teatro de grupo. No grupo, você vai por essa tentativa de experimentação. É diferente de quando você já entra no mercado, dito profissional de teatro, e tem demanda, tem prazo, tem dinheiro, tem isso aqui. Quando você começa um grupo, você começa porque um tema em específico, um objetivo em específico, reúne um grupo de pessoas. E você começa a dialogar essa temática, esse objetivo, e maturar ele. E para aniquilar o inimigo. O grande caçador, aquele que aprendeu com Ogum a arte da caça, aquele que é protegido por Ogum, Oxóssi, o provedor. O Xeriobá foi responsável pela minha metodologia no processo de construção e de preparação de ator dentro do grupo e foi responsável pela inauguração de um discurso político e estético do Nata. Um espetáculo muito especial, não sei se porque ele está fresco, mas foi porque ele é muito significativo no sentido como marco simbólico de ocupação de espaço de poder, foi o Exu, a Boca do Universo. Porque é a primeira vez que um grupo de teatro do interior, um grupo de teatro negro do interior da Bahia, ocupa o maior teatro do estado. E o Exu ele conseguiu trazer para o espectador
uma maturação no nosso discurso estético e político, que é um equilíbrio entre o teatral e o candomblé, de uma forma simbiótica, que você não sabe onde começa uma coisa e termina a outra, só que você... O xirê já tem um pouco disso, mas eu acho que o Exu tem um equilíbrio e uma maturação maior, a gente está mais consciente. Eu acho que é um exemplo dessa nova geração de diretores. Fernanda Júlia, a gente tem Diego Pinheiro, que é outro ator que também é vinculado ao grupo, né? Um fundador, criador e fundador do Teatro Base. Vinícius Oliveira, que também ele, ao mesmo tempo que ele passou pela escola de teatro, mas ele já vem de uma experiência com a outra companhia de teatro, né? Que não sei se ele está mais vinculado, mas de alguma forma a trajetória dele se consolidou junto a essa companhia. Eu acho que é outro nome que está aí, Gordo Neto, que acho que é o nome que vem também assim que a gente pode talvez atribuir assim a formação dele de certa forma, com os vínculos com o Teatro Vila Velha e claro e todo o talento e a competência e experiência que ele tem, mas já não passa assim pela escola de teatro, né? Já é um surgimento assim fora desse contexto da escola. Acho que Ângelo Flávio é outro nome também assim muito forte na cena, com uma presença assim de identitária muito forte, assim, de uma clareza do que quer, uma clareza do discurso, uma clareza estética. O olhar sobre os novos diretores, eu acho que ele precisa ser um pouco compreensivo, porque assim sempre quem está se jogando nessa carreira está se jogando numa busca também, numa pesquisa. E o que é bom, nesse caso do teatro baiano, é que esses diretores, eles estão, praticamente todos eles, vinculados a uma pesquisa estética, temática, identitária, né? Assim, que eu acho que qualifica o trabalho do diretor, né? Assim, a formação do diretor é muito, eu acho que ela é muito exigente, a formação do diretor, né? Assim. No próximo bloco, artistas e arquitetos falam sobre a importância do legado da arquiteta Lina Bobardi. Lina foi chamada para criar e dirigir o Museu de Arte Moderna da Bahia, para ser a primeira diretora, em 1959, nas vésperas da abertura da Exposição Bahia.